Existe um ditado que afirma que só há certeza em uma coisa nesta vida, que é a morte. Nós só temos certeza de que um dia nós iremos morrer. Isso é mórbido, né? Você ter certeza disso, mas é uma coisa muito óbvia e lógica. O que nós não podemos é nos apegarmos a essa ideia de que nós vamos morrer e ficarmos esperando isso acontecer. Não, nós estamos aqui para vivermos bem, com alegria, com regozijo, construindo e transformando esse mundo num lugar melhor. Você que é pai, você tem que educar os seus filhos. Você que é mãe, você tem que cuidar dos seus filhos e educá-los para que eles cresçam e também tenham suas próprias famílias, te deem netos e os netos bisnetos, e que você construa dentro do seu pequeno universo um mundo para você, para a sua família, e esse mundo vai completar outros mundos, né? Cada um de nós é um pequeno universo. Então, nós juntamos os nossos pequenos universos e formamos a sociedade que nós conhecemos hoje. Mas Israel, na Parashá Kitzá, é apresentado como um povo que estava buscando ter a certeza. Mas a certeza de quê? Nós nos apegamos muito a esse sentimento e a essa necessidade. É intrínseco à existência humana, a quem nós somos. Nós sempre gostaríamos e gostamos de ter certeza. Ter certeza se aquele relacionamento é o relacionamento mais adequado para nós. Ter certeza se esse negócio é o melhor negócio a ser fechado. Ter certeza se essa comunidade é a melhor comunidade para mim e para a minha família. Nós queremos certeza de tudo. Nós queremos garantias de que tudo vai dar certo. E essa paraxá, ela mostrou o povo de Israel buscando isso. Quando Israel sai do Egito, tirado com mão forte, mediante a grandes milagres, ele tinha certeza de que seu Deus era poderoso e de que aquilo estava acontecendo, embora a maioria do povo, segundo os nossos sábios, já não acreditava mais que isso seria possível. O tempo passa e a gente já não tem mais tantas certezas na vida. Israel é tirado do Egito, é conduzido pelo deserto e chega a hora da entrega da Torá. Moshe sobe ao Monte Sinai se encontrar com Deus para que o próprio Deus escreva com as suas mãos. Mas como são as mãos de Deus? Nós somos limitados, né? Nós imaginamos que as mãos de Deus sejam parecidas com essas, embora nós somos a semelhança e a imagem de Deus. Então, quem sabe, pode ser assim mesmo. Deus escreveu as tábuas e entregou-as para Moshe, mas nesse momento da criação, um burburinho vinha lá de baixo. Afinal de contas, 40 dias já estavam se passando. E quem ficou lá embaixo do monte? Quem ficou lá embaixo do monte foi perdendo a certeza daquilo que eles haviam. Agora, vou usar uma palavra muito chula, haviam se metido. Onde é que eu me meti? Quantas vezes você já se pegou nesta situação de estar em um grupo, estar em um lugar, foi convidado, vamos, ou foi levado àquilo, e de repente você se pega numa situação de que você já não sabe mais se deveria estar ali. Você já duvida se aquele é o melhor lugar para você, se você está na melhor situação. Será que eu não entrei numa furada? Olha,
Geralmente, quando se estuda Parashá Ki Sá, nós falamos do bezerro de ouro, porque é disso que se trata. E geralmente, quando as nações olham para esta passagem bíblica, elas disseminam o antissemitismo sobre Israel, dizendo: olha que povo ruim, o pecado do bezerro de ouro, esta abominação feita por Israel, é por isso que Israel é amaldiçoado. Olha o que eles fizeram com o bezerro de ouro. Mas eu gostaria de trazer um olhar para você, que de repente não está na sua cartilha. Por que Israel fez o bezerro de ouro? Qual foi a necessidade encontrada? Foi para adorar um outro Deus? Afinal de contas, o povo de Israel havia acabado de sair do Egito, um lugar de muitos deuses. Israel ainda não estava inteiramente limpo da idolatria. Ficou 40 anos no deserto para se purificar de toda a impureza vivida no Egito. Então, passaram-se apenas 40 dias dentro de uma cronologia da entrega da Torá a esse momento. O que levou os judeus, os hebreus, a construírem o bezerro de ouro? O que nos leva a construirmos os nossos bezerros de ouro? E você vai entender isso agora. Qual foi o grande objetivo? Segundo os nossos sábios, a partir do momento em que Moshe sobe ao monte e o povo fica com Arão, mas o grande líder era Moshe. Arão seria o sumo sacerdote, aquele que oficiaria o serviço sagrado no templo, mas a liderança era de Moshe. A referência, aquele que falava diretamente com Deus era Moshe. Aquele em quem o povo escolheu confiar era Moshe. Mas essa confiança ainda estava sendo construída. Não fazia muito tempo que eles haviam saído do Egito, então aquele hebreu escravo ainda habitava aquelas mentes e almas que ali estavam. Você se desapegar daquilo que você foi, não é um processo rápido. Dizem que as pessoas nunca mudam. Realmente, na essência, na profundidade, talvez não. Mas existem mudanças de comportamento. Israel precisava passar por uma transformação de escravo a senhores, de escravo a uma nação que conduziria o mundo. Essa semana nas redes sociais alguém disse o seguinte: ora, vocês se acham porque vocês se colocam como os intermediários entre as nações e Deus. E na realidade nós somos aqueles que servirão as nações para que elas se conectem a Deus. Esse era o papel dos sacerdotes. Eles não eram os intermediários entre o povo de Israel e Deus. Eram aqueles que oficiavam o serviço sagrado, que a partir daquele serviço, sim, havia a conexão com o Criador, mas a conversa, o papo, era direto. Criou-se uma substituição para o perdão dos pecados. Ao invés de nós morrermos por infringirmos a lei sagrada, nós entregávamos a vida de um animal inocente e tínhamos que presenciar aquela execução, aquele sacrifício. Fazíamos parte do ato, nós éramos parte daquilo. Então Israel se tornaria a nação sacerdotal. Mas como pode a nação sacerdotal incorrer em tal pecado, em tal abominação, que era o bezerro de ouro? Num determinado momento, com a ausência de Moisés,
Aquela certeza de que nós estávamos sendo conduzidos para a terra prometida, ela foi se dissolvendo entre tantas incertezas. Ora, mas quando é que Moshe volta? Ora, o que está acontecendo? Por que não nos manda notícia? Gente, em todo o tempo que nós estudamos a Torá, você pega a sua família no Shabat, enfrenta as diferentes adversidades para chegar aqui e vem estudar a Torá. Você vem entender como os seres humanos funcionam. É disso que se trata. Nós estamos falando de pessoas. As pessoas que viviam no deserto são as mesmas pessoas de hoje, com todas as suas incertezas, com todas as suas dúvidas. E o que levou o povo de Israel a construir o bezerro de ouro foi a ausência de Moshe. Veja só, que mudança de paradigma. Ora, Israel não construiu o bezerro de ouro para substituir a Deus, mas sim para substituir o papel que Moshe exercia sobre a comunidade. Mas aquela incerteza de que eles se tomaram, acabou levando Israel para um outro caminho, para voltar a ter aquele sentimento de certeza. Não é bom quando você tem certeza aonde você está se metendo, não é bom, porque a dúvida dói, a dúvida incomoda. E hoje nós temos as crenças limitantes que turvam a nossa mente. Então, quando você precisa fazer algo no futuro, olha, segunda-feira eu tenho um evento. Isso é verdade, tem um evento aqui segunda-feira, grande, é muita responsabilidade, responsabilidade de milhões, onde não há chance de erro. Então, quando você começa a projetar aquilo, há uma névoa, onde eu não consigo enxergar o resultado. É preciso bastante estudo, muito planejamento, para você vislumbrar o sucesso. Mas mesmo assim, existem muitas variáveis que podem fazer tudo dar errado. Mas se nós nos apegarmos apenas às variáveis do que pode dar errado, nós simplesmente não fazemos. Não vamos fazer, vamos cancelar, pode dar errado. Mas nesse caso, no deserto, algo começou a dar errado, que foi a ausência de Moshe para conduzir o povo, para dizer a eles: vão para a direita, vão para a esquerda, subam, desçam, iniciem a construção do Mishkan, parem. Era essa necessidade de uma liderança e de quase um microgerenciamento. Então, alguém teve uma ideia: vamos construir esse bezerro e ele nos liderará, ele nos conectará a Deus. Ele nos aproximará de Deus, porque Ele estará conosco quando nós quisermos, como nós quisermos, no tempo em que nós quisermos. Moshe se foi, ele não volta mais. E agora? O que será de nós? O que faremos? Às vezes nós substituímos Deus em nossas vidas por coisas.
Às vezes substituímos algo importante que estamos construindo por algo menor, mas que nós temos a certeza que vai nos beneficiar de alguma forma. Não tem aquele ditado de trocar o certo pelo duvidoso? Muitas vezes isso pode ser uma pegadinha que a vida está te aplicando. Ora, eu prefiro garantir 5.000 na mão do que talvez ganhar 10.000. Um exemplo muito prático e claro que todos nós podemos entender. Eu prefiro trabalhar aqui, nesse lugar que me paga X, apenas um X, do que trabalhar lá onde eu poderia ganhar 5X, porque eu não tenho certeza se vai dar certo. Eu tenho medo, eu tenho insegurança. Mas nós fomos feitos assim, com medos, inseguranças, incertezas, dúvidas. E justamente a recompensa, ela vem ao superarmos esse turbilhão de emoções. E o povo de Israel não era diferente, não é diferente. Havíamos saído do Egito, fomos perseguidos, vimos coisas grandiosas acontecendo, estávamos peregrinando pelo deserto a caminho de uma terra prometida. Era uma terra prometida, mas nós ainda não havíamos estado lá. Não sabíamos o que viria na nossa frente. O deserto é um lugar hostil, com cobras, escorpiões. Não é um lugar agradável. E quanto mais a pressão é exercida sobre nós, mais nós somos preenchidos de incertezas. E essa necessidade, esse vício de ter certeza de tudo que você está fazendo, ele te desvia do verdadeiro caminho. Você quer pegar um atalho para acessar aquilo que tanto deseja. Naquele momento, o desejo de Israel era ter uma liderança. Era poder ter aquele sentimento de que ele estaria conectado com Deus. Afinal de contas, Deus e Moshe haviam desaparecido. Criou-se a necessidade de uma substituição. E aí, incorreu no pecado da idolatria. Dizem os sábios que Israel cometeu 3 pecados: a idolatria, a prostituição e o assassinato. A idolatria porque se prostrou e tentou substituir Deus, substituir Moshe. A prostituição não, corrijo, o adultério, porque ele havia se casado com Deus. Poucos dias, 40 dias antes desse acontecimento, Israel havia se casado com Deus. E a morte, tiveram que matar os seus irmãos. Mas essa paraxá também fala da techuvá. Eu acho que é o conceito mais comentado nesses dias de Kitzá. A techuvá, o arrependimento, o retorno a Deus. Sim, nós estamos suscetíveis a pecarmos, mas a techuvá só é possível enquanto esse pecado não seja deliberado, não seja planejado, não seja... Agora me fugiu a palavra. Premeditado. Exatamente. Se for aquele pecado por instinto, você estava reagindo ao mundo, há uma oportunidade de techuvá.
E era o que aconteceu com Israel. Israel estava reagindo à situação que ele se encontrava. Não estou aqui passando pano, num ditado popular, para o que aconteceu no deserto. Foi um dos dias mais nevrálgicos, mais terríveis e abomináveis que Israel viveu. Então, morreram muitos. Israel acordou para o que havia acontecido, após Moshe quebrar as pedras, após haver a punição de muitos irmãos, companheiros de jornada, morreram, familiares. A incerteza do povo levou a uma catástrofe. Incerteza, medo, dúvidas. Levou o povo a perder a noção, o sentido, a razão. Então, mais do que identificar a idolatria, é importante nós identificarmos o que nos leva a substituirmos Deus, o que nós temos, pelo bezerro de ouro. E existem muitos hoje. Eu acredito que hoje ainda é mais fácil nós nos perdermos do caminho, porque nós temos muitas opções o tempo inteiro. É muito fácil você achar um Deus, é muito fácil você se trombar por aí com um bezerro de ouro. Então nós precisamos desenvolver uma inteligência, uma capacidade para identificarmos e para não sairmos do caminho. O que não nos tira do caminho é o exercício diário daquilo que nós fazemos, daquilo que nós nos propomos a vivermos. Isso vai te colocando numa posição de construção. E quando você tem construção, você sabe o resultado da sua obra. Se você vai começar uma casa, começa pela fundação, alicerce, e aí vai subindo aquela casa, né? Vem os tijolos, as vigas, o ferro armado, a estrutura que vai segurar aquilo, e você vai levantando e chega no telhado, e depois vem os acabamentos, e você vislumbra um futuro para aquilo. Mas você não tem certeza se você vai terminar. Você pode cair, você pode ficar doente, você pode se desentender com o dono da casa, pode vir a prefeitura interditar a sua obra, mas você não deixa de fazer o que tem que ser feito, porque alguma coisa poderá acontecer. Você faz, você tem várias escolhas, e você escolheu aquilo. O povo de Israel havia escolhido sair do Egito com Moshe, foram convencidos e tiveram a escolha. Como também o povo de Israel escolheu construir o bezerro de ouro, decidiu substituir Moshe, substituir a Deus. Nós nos apegamos muito a ideias e a pessoas, e às vezes somos levados a péssimas escolhas, porque alguém está ausente na nossa vida. Olha, com ele, com ela, eu conseguia tocar a vida,
eu tinha uma estabilidade, mas sem ele, sem ela, eu não tenho estabilidade alguma, eu faço péssimas escolhas. Já não tenho mais certeza. Então Israel passou por um trauma grandioso, muito difícil, muitas pessoas morreram, para entender o arrependimento. Israel ainda não tinha passado por este momento do arrependimento e ainda não tinha experimentado a sensação de perdão, de acolhimento, mas ainda que Deus tenha se irado com o povo e ameaçado exterminá-lo, Moshe fez uma negociação junto a Deus para que o povo não fosse destruído, e assim não foi. Não era bom que fosse. Mas algumas coisas mudaram. Deus disse: olha, eu não andarei mais com vocês, mandarei meus anjos que vão, porque se eu estiver junto de vocês e vocês pecarem, vocês transgredirem, vocês morrerão. Não há como andarmos juntos. Então Moshe diz a Deus: se não andar juntos de nós, não faz sentido algum nós continuarmos com essa jornada. Então o povo de Israel, mais para frente, o povo de Israel consegue se reconectar com Deus ao ponto de Deus aceitar viver no meio do povo novamente. Mas sem antes ter passado por esse grande trauma, por esse grande acontecimento, o pecado, a substituição, a troca, a traição, que colocou Israel em maus lençóis, por assim dizer. Nem sempre é fácil você manter o trabalho, como tem que ser feito, manter o plano, não é fácil. Choveu, se chover, os planos já começam a mudar. Eu vou, mas se chover eu já não garanto que vou. Né? Eu vou, mas se eu ver cara feia, eu já não garanto que fico. Eu vou, mas se alguém me irritar, eu não me responsabilizo. O tempo todo nós queremos as garantias de que tudo sai exatamente como nós planejamos, mas nunca devemos esquecer que o nosso planejamento ele está somente na nossa cabeça. As outras pessoas, o universo, não compreende como você deseja que as coisas sejam e aconteçam. Está em nós nos adaptarmos, está em nós nos conectarmos, está em nós criarmos a certeza. Nós criamos a certeza. Se você não me der garantias, eu não vou. Não vou. Eu preciso de garantias, eu preciso ter aqui na minha frente. E nem sempre nós teremos esta situação. Sim, às vezes nós temos muitas garantias, mas aquela certeza de que tudo vai acontecer daquela forma,
Isso pode te frustrar e você não deve permitir que isso te tire do caminho. Nós nos deparamos com coisas desagradáveis que não deveriam estar ali. Isso não deveria estar aqui. O que é que está acontecendo? Mas calma. Calma que haverá uma explicação para isso. Calma que Moshe já volta. Nem Aharon conseguiu aplacar, porque quando nós estamos, por isso que as multidões, elas são difíceis de controlar. Porque quando começa um burburinho numa multidão de que algo está acontecendo, ninguém segura. Aharon não quis enfrentar aquele povo, não quis impor, exigir que o povo, olha, vão para a casa de vocês e esperem lá, até que Moshe volte. Não, talvez se ele enfrentasse o povo, ele sofreria consequências, morreria, seria deposto. Então ele tentou ali ajudar o povo, e no final das contas, aconteceu o que aconteceu. Alguém no meio do povo diz, mas será, né? Será? Será? Será que ele vem mesmo? Então os ouvidos, que é um dos nossos sentidos mais importantes, eles podem nos conduzir aos caminhos da idolatria. A missão que fica desta paraxá, uma das lições que ela nos traz é nos apegarmos ao nosso Deus e confiarmos que Ele virá ao nosso socorro, que Ele virá ao nosso encontro. E todas as vezes que tentarmos improvisar uma resolução rápida, nós podemos estar incorrendo em idolatria. Podemos estar buscando o nosso bezerro de ouro. E um outro aspecto muito importante é a techuvá, aquilo que nos liga a essa história, a história dos Bnei Anusim, aqueles que foram forçados à Inquisição a adotar a idolatria para sobreviverem. A situação colocou os nossos antepassados entre a cruz e a espada. Ou você se converte, ou você aceita os nossos deuses, ou você terá os seus bens tomados. Sua família será espalhada, seus filhos vão para os mosteiros. Você vai viver na rua como um indigente, se não preso e condenado à fogueira, à forca, à prisão perpétua, a morrer de fome. Estas eram as opções durante a Inquisição. E mediante a estas opções de morte, o povo judeu daquele tempo, há 500 anos atrás, se converteu forçosamente ao cristianismo, sendo chamados de cristãos novos. Mas mesmo sendo chamados de cristãos novos, os cristãos velhos não confiavam que eles haviam realmente se convertido. Tinham certeza de uma coisa: os seus filhos e netos, esses sim, já seriam cristãos. Mas, como Deus sempre busca proteger o seu povo, o próprio sistema criado pela igreja, pelo Tribunal do Santo Ofício, de segregação aos cristãos novos, ou seja, aqueles judeus que haviam se convertido, esse sistema
separava estes cristãos novos. Então, o filho do cristão velho não se casava com a filha do cristão novo. Afinal de contas, eles eram judeus. Nós não confiamos que realmente eles deixaram de ser judeus. E essas famílias foram criando tradições, foram encriptando o seu judaísmo para que passassem desapercebidas. Foi um processo doloroso, milhares morreram, milhares tiveram que se afastar da sua fé, da prática judaica, esconder a sua identidade, arrancar a sua roupagem e se fazer de santo, ostentando a cruz na mão. Essa é a realidade dos judeus do século XVI, do século XVII. Ou se convertiam, ou morriam. Mas 500 anos depois, vem o início de uma redenção, onde esses judeus hoje podem fazer techuvá. Techuvá da idolatria. Lá no deserto, o povo de Israel se arrependeu verdadeiramente. E a prova de que ele se arrependeu verdadeiramente é que Deus voltou ao seu meio, voltou a habitar entre o povo de Israel. E hoje, 520 anos depois, mais ou menos, inicia-se um processo de redenção destes judeus, através dos seus descendentes, dos seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e por aí vai. Mesmo distante, a alma judaica, ela continuou ali. Ela foi transmitida de pai para filho para que um dia ela pudesse retornar à casa, para que um dia ela fosse redimida e se conectasse novamente com o seu Criador, reconstruindo a sua identidade, retornando às suas raízes. E hoje acontece esse fenômeno no Brasil. Existem aqui nesse país quase 100 milhões de brasileiros com raízes judaicas. Bom, até aí tudo bem. Nós temos raízes de outras etnias, outros povos. Mas há um fenômeno de retorno, de busca, de vontade. Há uma busca de reconexão, onde esses indivíduos estão inquietos, as suas almas não se conectam aonde elas estão. Elas estão em busca de algo que preencha esse vazio. E esse vazio é preenchido pela techuvá, pelo retorno a Deus. Mas qual Deus? Para nós judeus, o Deus de Israel. Essa é a verdadeira techuvá, que vai nos colocar novamente trilhando o caminho correto, o caminho que nos foi designado, que é construir esse mundo, transformá-lo na morada divina e conduzir as nações para próximo de Deus. Mas primeiro eu preciso fazer a minha techuvá, você precisa fazer a sua, para então estar pronto e preparado para ajudar na techuvá dos outros. E o processo de techuvá é um processo contínuo. Todos os dias nós fazemos techuvá, todos os dias nós retornamos a Deus. Todos os dias nós construímos um pedacinho desse mundo que se tornará a morada divina. E é para isso que nós estamos aqui, e a Sinagoga no Sim Brasil trabalha no acolhimento destas almas judaicas que querem retornar, querem fazer techuvá,
querem se reconciliar com o seu Criador. Então, que essa paraxá nos encaminhe para mais próximo da nossa missão sagrada, que é transformar esse mundo num lugar melhor. Mas nós transformamos esse mundo apenas se nós estivermos bem, se nós estivermos cuidando daquilo que foi nos dado. E aí você para e olha para você, para dentro de você. Como é que está aí dentro? Como é que está a sua alma? Tem energia? Está machucada? Como está você? Comece aí de dentro. A techuvá começa de dentro. Depois você externaliza ela e expande a sua conexão com o que é sagrado. Comece no seu interior, olhando para dentro de você, para as suas incertezas, o que é que está tirando você da conexão com Deus que está lá, aonde Ele sempre esteve. Não esqueça disso. Aonde estava Deus no holocausto? Aonde Ele sempre esteve. Mas será que nós estávamos aonde nós devíamos estar? Ou estávamos atrás de um bezerro de ouro? Essa observação que eu faço. Você está no lugar certo, onde você deveria estar? Muitos, infelizmente, não estão. Nós não estamos os vendo aqui. Mas e você que está? Qual é o seu bezerro de ouro? Identifique isso. Qual é o seu bezerro de ouro? Aquilo que te afasta. Mesmo que te afaste, você volta. Te afasta de novo, você volta. Quem é o seu bezerro de ouro? O que é o seu bezerro de ouro? O que te afasta de Deus? O que te faz substituir Deus? O que te faz tentar uma solução rápida para se conectar com Deus? É isso. Essas são as características que irão te ajudar a identificar o seu bezerro de ouro. Pode ser você mesmo, pode ser um sentimento, pode ser uma outra pessoa, pode ser uma situação, pode ser um vício, pode ser uma dor, uma doença. O que é que te afasta? O que é que te aproxima? Então, que isso possa ressoar em nossas mentes esta semana, que você possa se conectar um pouquinho mais com o Criador e que você possa curar estas feridas e possa alcançar a techuvá. Ela é possível. Se você realmente... Primeiro, o povo de Israel teve que olhar para si mesmo, se enojar da impureza, se limpar daquilo, se purificar, curar as feridas, e então, só depois, erguer a cabeça novamente e buscar a presença divina. Primeiro vem o arrependimento, e então a techuvá, o retorno a Deus. Mas sempre é tempo. As portas estão abertas para nós. Então, eu agradeço a vocês que vieram na sinagoga rezar, que trouxeram as velas para o candelabro, o pão e o vinho para a santificação. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente.